O Por Cima da Zebra está de volta final de semana, Grande Prêmio de Mônaco. Um Grande Prêmio de Mônaco agitado. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Curte, compartilha, manda esse vídeo aqui pro amigo, pro inimigo, manda para aquela tia xarope que você tem, manda pro tio legalzão, manda pro seu inimigo. Você pegou esse vídeo assim, você fala, puta, cara, esse negócio é muito ruim. Você pega e manda pro cara que você não gosta. Daí você zoa o cara e o cara acaba vendo a gente. Entendeu? E é isso aí, beleza? Isso aí. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí juntos. Obrigado por estarem aqui nos prestigiando, né? E vendo esse bando de doido aqui falando umas groselhas, umas bobagens sobre Fórmula 1. Mas a gente tem um benefício do sofá. Então a gente fala o que acha, o que pensa, tudo errado, mas a gente se diverte. O importante é isso, tá? E não esqueça de deixar o seu like, tá? Ajuda bastante a gente. Vamos lá, Rafa. Olá, pessoal. Vamos bater um papo aí sobre o GP de Mônaco. Monótono, mas interessante ao mesmo tempo. Eu tive um sentimento dúbio não, mas duplo, né? Ao mesmo tempo que eu achei a mesma porcaria de sempre, eu achei interessantíssimo o GP. Não sei se outras pessoas tiveram essa sensação. Mas vamos lá, estamos hoje com o meu xará aqui como convidado. Rafa também veio participar. E bem-vindo, a casa é sua. Fique à vontade aí. Valeu aí, gente. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para não fugir o refrão aí. E valeu pelo convite mais uma vez. Muito feliz de estar aqui, de poder debater com meus camaradas de automobilismo, né? Fazer aquilo que a gente gosta, que é jogar conversa fora sobre o tema. E como o Rafa falou, o Xará falou, sempre em Mônaco costuma ser monótono, mas tem muita resposta ali, sai muita informação interessante, né? E como estávamos falando um pouquinho aí nos bastidores antes de começar, F2 também trouxe muita revelação, muita coisa boa. E vamos ter assunto para debater hoje. Bom, vamos iniciar. Falar um pouquinho dos treinos, classificação. O Jacaré sempre traz algumas informações extras. Vamos lá, Jacaré. Sempre traz algumas informações inúteis. Não, brincadeira, extras. Do ponto de vista dele, que nem sempre é bom. O meu ponto de vista, às vezes, é meio controverso aí, né? Bom, a primeira coisa aí que vamos nos relembrar é que teve alteração nas regras, né, para esse final de semana e as alterações nas regras aí, que valiam apenas por Grande Prêmio de Mônaco, eles mudaram algumas características aí que estava dando uma fervura aí no campeonato, né? Mudando a parte de reaproveitamento de energia, mudando umas coisas lá. A asa móvel não estava funcionando, nem dianteira nem traseira. Uma coisa legal é que o sistema lá de ultrapassagem estava funcionando normal, que o cara fica menos de um segundo, ele pode usar na volta inteira, né? Então é bem legal isso, que o cara que está atrás acaba conseguindo acompanhar mais quem está na frente. Então, isso aí beneficiou bastante a Ferrari, né? A Ferrari e a Red Bull. E já estava falando isso antes, né? Da corrida que ia beneficiar eles, e foi um fato, né? Apesar que a Mercedes lá do Antonelli, ela desde do começo já se mostrou melhor. Uma coisa interessante é os freios da Ferrari. A Ferrari ela tem uma parceria longínqua já com a Brembo, né? Brembo. É uma marca de freio aí bem conhecida, de quem tem coisas de alta performance, né? Moto, carro. Italiana também, né? É uma marca italiana de freio e é espetacular essa marca. Porém, o Hamilton não estava se adaptando muito bem com esse freio, porque ele tem uma tocada um pouco diferente da tocada do Leclerc, né? Ele junta no freio com muita força e ele gosta de frear assim em cima da curva mesmo. É diferente do Leclerc, que dá uma freada mais pausada um pouco. A Brembo, ela privilegia um pouco mais a tocada do Leclerc. E o Hamilton não estava se adaptando com isso. Ele usava lá na Mercedes um freio que é daquela Carbon Industry, uma outra empresa, né, que faz um freio diferente, e pelo que falaram aí nos bastidores, que parte dos componentes do freio do Hamilton estava com a parte do freio lá da Carbon Industry lá. E isso que fez com que o Hamilton tivesse um desempenho melhor já na corrida anterior, tá? Já são 2 corridas que ele está usando esses componentes. Oi. Em 2009, o Rubinho teve uma questão de freio na Brown. Depois que ele mudou lá, ele se ajustou com o freio, só que ele só foi conseguir fazer isso aí na metade do campeonato. O campeonato já tinha ido, né? Tanto que depois que o Rubinho fez isso, ele dali para frente ele dominou o campeonato, só que não dava mais para chegar no Button. O Button tinha construído uma... O Button. Então, ele já tinha construído no começo do campeonato. Porque assim, o tipo de tocada, né? Tem gente que não entende isso, né?
mas o cara se adapta a um tipo de carro. Tem piloto que gosta que o carro saia um pouco de frente, tem piloto que gosta que saia de traseira, né? Então cada um tem um jeitão. E Só esse um comentário, que até os caras que andam de kart podem comentar, né? Que tem piloto que gosta, que nem você falou, gosta de segurar, fazer uma freada mais longa, e tem o que gosta de dar porrada. É. Inclusive, é a mesma história que acontecia na Brown. O Rubinho era do cara da porrada, e o Button era da pisada mais sutil, reduzindo. Sim. E depois que trocou o freio, né? O Rubinho ficou nítido que ele começou a dominar as corridas. E agora, né? O Hamilton, nessas os últimos grandes prêmios, mostraram que ele estava fazendo isso. Então, uma coisa interessante do carro de Fórmula 1 para outros carros, né? Vamos falar para os nossos carros comuns aí. Por causa do downforce, normalmente a gente freia um pouquinho só e no final você freia mais. O carro de Fórmula 1 já é meio ao contrário isso. O cara junta com toda a fé no freio e depois ele tira um pouco o pé. Isso já é meio que padrão por causa do downforce. Quando o cara está andando em alta velocidade, ele tem muito downforce. Então o cara pode juntar com o freio com mais fé no início. Mas depende do piloto, ele gosta de juntar mais ainda, né? E de qualquer maneira, o Jacaré, só aproveitando, e qualquer esporte, né, de automobilismo, qualquer corrida, o cara ele tem que aproveitar a curva para ele sair rápido. Então ele já começa a soltar o freio no meio da curva. Então é o que você falou, ele chega junto ali na frenagem e aí ele começa a aliviar para sair na curva rápido. Certo, Rafa, com PH? Certo, você tem que frear tarde e acelerar cedo. E aí o Xará falou do kartismo, na verdade, no kart, o ideal é você não usar freio e não virar o volante, né? Então, o que a gente costuma fazer muito é dar aquela freada mais forte antes da curva, só para o kart apontar na curva, né? E depois pé no acelerador, porque aí o próprio kart ele já se assenta na curva, né? O segredo é esse. A gente percebe a diferença ali tocada, né? A gente que fica ali no final da reta oposta ali, a gente percebe aquela aquela juntada de freio. Você vê que tem uns pilotos que é bem quase ali depois da placa de 50 ali que o cara tá fazendo isso, e no meio do começo da curva ali, assim, né? No ápice da curva, o cara já tá acelerando de novo. E tem uns que você percebe que lá na placa de 100 o cara tá frenando bem, a diferença é descomunal de um piloto para o outro. O Hamilton é um que a gente percebe que ele freia no último momento mesmo, e freia antes, e acelera antes também. Mas é difícil, né? É umas coisas assim que é fração de segundo, né? A gente que fica ali olhando, a gente consegue, parece que é muito longe, né? Mas é uma diferença assim de fração de segundo, realmente, um negócio descomunal. E Mônaco trouxe isso, né? Por ser um circuito travado de curvas e curtinho, eu esperava um pouquinho mais de Mônaco, eu achei que haveria ultrapassagem, mas uma coisa foi legal em Mônaco, os caras chegaram pelo menos acelerando até o limite da curva, dava para perceber, até pela tomada das câmeras, né, que eles fizeram a filmagem, enfim, a transmissão, ela passou para quem estava assistindo um ar de velocidade até maior, uma sensação maior de velocidade. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu achei que as modificações que fizeram deu mais emoção, um pouquinho mais aí de frear mais dentro da curva. Eu gostei da corrida, né? Mônaco normalmente fica aquele monte de gente, um andando atrás do outro e com medo de bater, né? Fica todo mundo andando atrás do outro. Eu acho que essa mudança de regra, apesar de um monte de gente não gostar da mudança em si, mas os peguinhas fica interessante, né? Porque o carro tem mais arrancado de trás, ele acaba que colocava de lado, todo mundo, né? Colocava de lado, mas Mônaco é muito travado, o cara põe de lado não consegue, põe de lado não consegue. Diferente da Fórmula E, que na Fórmula E foi uma baita de uma corrida bacana, todo mundo passando todo mundo. Fórmula 1 eles continuam não conseguindo ultrapassar em Mônaco. Mas Mônaco tem um ingrediente diferente, cara. Mônaco, a qualificação de Mônaco é espetacular. Porque é o que vale, né? Exatamente. Eu acho que talvez seja a melhor da temporada. Porque ela testa o piloto no limite de andar ali, né? Como o Reginaldo fala, o Piquet fala, é como uma corrida de bicicleta dentro do apartamento, né? Bem isso mesmo. O piloto tá ali o tempo todo no limite, com o guarda-reio do lado, espremendo o máximo do carro, né? O Piquet falava lá. Simulador em Mônaco sabe como é que é. Cara, você não consegue completar uma corrida em Mônaco se você não for muito experiente, porque, cara, você bate. Não tem jeito. Agora, uma coisa que eu achei, assim, uma sacanagem, né? Que a gente pegou o final de semana inteiro, a Audi, né? A Audi tava, o Bortoleto sempre entre os 10, o Hülkenberg também, né? Durante os treinos livres, né? E depois deu no que deu, né? Mas pelo menos pro Bortoleto, né? Então eu acho que esperava muito mais da corrida deles, né?
do Bortoleto. O Bortoleto é aquela batida típica, né, de Mônaco. Dá o Nem toquinho mexeu. antes. Cara, e Nem o pior que foi, chacoalhou a roda. o Isso pior é que o mais foi- engraçado. o pior que foi um totó tão bobo, né? Já Porque ele tacou bateu demais assim. a zebra. Para quem não viu, né? Mas saindo do túnel, tem aquela chinquenezinha ali que é um contorninho. Ele pegou no guarda-reio antes, e o guarda-reio é engraçado que vários guarda-reios em Mônaco, o cara encosta e o guarda-reio dá aquela afastada, né? O cara chega a empurrar o guarda-reio. E bem ali onde ele estava, bem onde ele bateu, é o lugar onde tem uma estaca rígida. Ele bateu na estaca rígida, onde o guarda-reio não é nada maleável. Não, e aí ele joga lá do outro lado, né? O piloto vira passageiro. As pessoas não então. entendem porque, nossa, como bateu foi tão besta, não, é porque bateu, encostou lá atrás, joga o carro. Ele deu um totó, e foi o que o Rafael falou. Deu um totó, falou assim, a roda não fez nada. Ela nem assim não fez, mas o totó foi suficiente para quebrar um link do volante. Quebrou a suspensão. Ele virou, ela abriu. Vai reto, abriu pro da lado. imagem. Ali na saída do túnel e também tem ali na saída dessa da piscina. E ainda foi a roda de fora, né? Porque se fosse a roda de dentro, lógico, da roda de dentro não tinha como bater ali, né? Mas se fosse a roda de dentro da curva, ele ainda ia fazer aquela curva, podia ser que ele conseguisse levar pro box. Mas como foi a roda de fora fica mais no comando, porque ela que assenta no chão, né? Então quando ele relou ali, a próxima curva era para a direita, a roda de fora abriu ao contrário, já era. É essa aí, ó, que tá mostrando aí. A da esquerda aí. Ela que quebrou e ela era a roda que ia apoiar na hora. Então, mas era nítido, né? Que ali, depois dessa batida, acabou o final de semana dele ali. Só um milagre para salvar ele. Se, por exemplo, ele parasse cedo, tivesse uma bandeira na hora certa, mas mesmo assim, Mônaco é Mônaco, todo mundo ia parar, ele não ia passar ninguém. A gente conhece Mônaco, acaba ali, né? Ele tentou Ele tentou evoluir na corrida, né? Ele tentou dar o golpe do baú ali, fazendo o quê? Largou, já trocou pneu e não ia trocar mais, até o final, né? Porque Mônaco não gasta pneu, a pista é pouco abrasiva e dá para fazer sem nenhuma troca. E ele fez essa experiência aí, né? Trocou e voltou. Só que quando ele voltou atrás da Aston Martin e da Cadillac. O carro ele já largou, na largada ele já largou dos boxes, né? Que deu problema. Então, largou ele já perdeu o 16º lugar, foi parar lá no Pérez. Perdeu o 16º lugar pro Pérez. Puta, cara, na hora que ele foi sair, o carro morreu ali na saída do box, ali não ia para frente nem para trás mais. Agora, falar em outro que infelizmente me decepcionou, mas sempre andou bem em Mônaco, foi o Leclerc. Cara, aí, na última volta dele no quali, foi lá e deu uma lambidinha no guardrail. Tanto ele quanto o Russell, né, na quali, brincadeira, né, cara? Eu esperava muito mais do Russell, achava que ele nessa corrida, ele ia mostrar que veio, mas não foi bem. E o Leclerc é a mesma coisa. O mínimo, né, desse negócio uma corrida igual essa aí, ele tá junto com o companheiro de equipe. Ele sempre andou bem em Mônaco. Ele tem andado melhor que o Hamilton desde quando o Hamilton foi para a Ferrari. Mas eu acho que depois renovado. Oi? Ele fez o contrato renovado. Para dar aquela relaxada. Cara, eu acho que o Leclerc é muito zicado. Muito. Lá eu não sei o que é a pressão. O Leclerc ele é referência na tabaque, né? Ele é referência na tabaque, tanto que o Piastri lá, tem a história do Norris, que eles olharam o Leclerc fazendo a tabaque, né? Ano passado, no retrasado. Falou, olha, quem vai tentar primeiro? Não, tenta você. Porque o Leclerc, a tabaque é uma das curvas mais difíceis, né? Onde o cara chega rápido e o Leclerc sempre vai ali no limite. Tanto que algumas vezes que ele bateu ali, né? É ali no oeste da piscina. E dessa vez não teve porrada ali, né? E o pessoal acabou batendo lá depois da rascaça, acho que até por conta do asfalto. Sim. Então, não sei. Não sei se o asfalto foi vamos dizer assim, eles pararam ali, né? Vão arrumar o asfalto tá ruim e tal, mas o próprio Leclerc falou que o carro dele estava sem 3 freios, quer dizer, em 3 rodas não tinha freio mais. Cara, mas agora, só para a gente finalizar a questão do quali, cara, que volta do Russell e também quem fez um quali muito bom, espetacular, foi o Verstappen ali, quase roubando a pole do Antonelli, né? Que volta do Antonelli, perdão. Eu falei Russell, não. Que volta do Antonelli, né? Cara, o pessoal tá falando aí que o Senna habilitou o segundo... como é que é? O segundo perfil dele, né? Quando o cara morre no jogo, ele pega o segundo perfil. Pô, esse é o segundo perfil do Senna. Ayrton Nelly. Calma. Ayrton Nelly. Cara, o moleque, ó. Cara, eu não sei aonde eu vi, não sei se é verdade, se é fake, mas... Oi? Desculpe qualquer coisa. Uma sensitiva até falou, não, que o Ayrton já reencarnou e
e que ele reencarnou num cara que ia ser piloto de corrida. Aí já estão falando um monte de coisa, né? Mas enfim, o moleque. Então, não, é assim, cara, eu sou fã do Senna, cara. Acho que é o cara realmente fora da curva e tal. Mas esse moleque aí, velho, ele é sinistro, cara. Eu achei que ele ia. Deu sorte e tal. Exatamente. Mas, não, no Japão, né? Sorte de campeão, né? Tem sorte de campeão. 1, 2 vitórias, beleza, terceira, quarta, agora não tem como negar mais. Eu posso puxar a capivara dele na Fórmula 2? Ah, não. Se ele precisasse da Fórmula 2 para arrumar a cadeira na Fórmula 1, ele não ia ter conseguido. Não. Acompanhei ele lá, via, falei, meu, mas o que falam tanto desse cara? Eu tava com a mesma sensação também na Fórmula 2. E o De Vries, muito piloto, falava sempre dele e tal. O Nick De Vries comentou, falou, não, esse moleque vai ser o cara. E eu falei, mas cara, como é que pode? Esse menino na Fórmula 2 não entregando quase nada. Aí ganhou uma corrida aqui, outra ali, tudo muito tranquilo. E de repente, ano passado foi bem mediano também, assim, pelo carro que tinha. E de repente esse ano abriu a porta, meteu ele. Essa corrida dele, eu tava lembrando aquela do Senna, que o Senna queria passar o Prost, dar uma volta em cima do segundo lugar. Eu tava daquele jeito, cara. Então, ele fez isso agora, né? Então, mas ele ia fazer, ele realmente, ele só não ia dar uma volta nele mesmo. O resto ele ia dar a volta todo mundo. Cara, a hora que entrou o safety car, acabou com a vida dele, porque ele assim, como diz o Prost, fez em 88, o Senna não queria ganhar, queria humilhar, né? Ele queria humilhar. Não, e ele fez isso, né? Porque ele tava dando volta mais rápida em cima de volta mais rápida, ele não tinha necessidade. E você sabe o que aconteceu com o Senna, né? Foi 8-8 que ele fez isso? Foi, né? Foi 8-8. Então, assim, ele tentou. Ele correu o risco, né? Tanto é que o engenheiro dele falava para ele, cara, a gente não precisa disso. Maneira. Cara, você tá andando beirando guarda-reio aí, maneira. Mas o moleque tava e ele, ele mostrou maturidade. Vocês lembraram disso também ou não? Não tem, sem dúvida. Não tem como não lembrar, né? Sem dúvida. Não tem como não lembrar. Eu acho que essa corrida de Mônaco, quando eu falei, né? Eu também não gosto, acho que poderia ter... Foi até a 68ª volta, foi aquela procissão, né? Mesma coisa, como o Lincoln falou, eu acho que Mônaco é legal, é o classificatório, no sábado, ali define a corrida, e você vê o piloto sozinho na pista ali, tirando o que ele pode do carro, ali ele mostra a velocidade pura dele, então acho que Mônaco, a corrida em si é meio xoxa, né? Com essas variáveis, safety car, teve essas penalizações aí, a torta direita, que ainda estão investigando qual foi a mancada, só que eles não vão revelar qual foi. Mas não, assim, vocês viram qual foi? Mas foi legal essa Mônica, principalmente por conta do Antonelli, que o Antonelli ele mostrou, não é questão que não dá para ultrapassar. Meu, o moleque deitou e rolou. Ele fez tudo ali. Então, tem umas coisas que é interessante, né? Umas coisas que foram bem interessantes. Esse sistema hoje, né, com o sistema de ultrapassagem e tal, você via toda hora alguém colocando de lado. É que assim, o cara, lógico, dava sempre lá de fora, para o cara não conseguir ultrapassar. Tinha umas coisas assim que foram mais interessantes do que os outros anos, que nem isso a gente não vê, né, normalmente. Então eu achei que foi assim, bem interessante, assim, que não deixou monótono, que toda hora você fala, puta, agora vai. Porque os outros anos, nem isso a gente não vê, você não vê o agora vai. Você vê só a procissãozinha andando atrás do outro. Dá para ver você ali, Meteor. Essa aqui é a mais... dá para ver, dá para ver no reflexo. É minha filha, estava na faculdade agora. Vai lá, mas tá isso aí. Vai. É isso aí. Mas ó, uma coisa também que acabou, eu acho que contribuindo para não ter tanta pancada, os carros estavam mais lentos, né? A gente tem que considerar isso também. Uma das coisas foi tiraram o asa móvel, né? Porque a asa móvel, ela dá uma diferença muito grande em velocidade, entendeu? O carro estava com muito downforce. E esse carro, a gente sabe que ele tem uma potência menor de combustão, né? E uma potência muito maior de elétrico, mas o downforce fica muito grande e na reta precisaria de tirar. É que eles estavam com receio de pegar muita velocidade e a asa não fechar, por algum motivo ficar aberta, e acabar dando um acidente, uma colisão. Na verdade, que Mônaco não comporta mais, né? Tá lá por conta de tradição e alguns negócios que são fechados lá. Mas vamos falar um pouquinho agora da largada. O Verstappen estancou ali, ficou parado, deu algum problema de software, foi, né? Não, eu li hoje o release da Red Bull. Eles estavam já com problema no motor dos dois carros, que você vê que na corrida inteira o Radiar estava reclamando. Sim. E já estava programada a troca de motor para Barcelona. Esse motor já ia ser trocado. Como o Mônaco a velocidade é baixa, o consumo de motor é baixo, eles falaram assim, dá para terminar
o motor acabar com ele aí, que ele ainda tem um rendimento bom, tanto que o quali foi provado isso. E na volta de apresentação, ele já estava reclamando. Ele já estava falando, ó, esse carro tá. Como é que ele falou? O estranho é que a bateria não entrou, né? Não, então, e ele foi falando assim, nossa, esse motor ele tá meio lerdo, esse motor não tá puxando. A volta inteira ele já foi reclamando. Gente, olha aí o que tá acontecendo. E na hora que alinhou, que ele subiu o giro, que você larga toda a potência, o motor atiou, refugou. Literalmente ele Colou platinado. E ele deu uma sorte ali, hein? Que ninguém pegou ele. E isso que eu ia falar. Exatamente, ele deu muita sorte. Ele não tem estampado. Mas você imagina uma cacetada ali, um carro decolando em Mônaco. Mas aí eu digo, né, que aí é o instinto do cara. Ele jogou já para perto do muro. Ele falou, pelo lado do muro ninguém vai ver ele, então eu já jogo para dentro do muro e largo o pau pro resto, pra todo mundo passar por fora. Ele até conseguiu religar o carro para encaminhar pro box. Assim. Isso, não, e é porque o carro tava engasopando, e ele foi meio que como a gente faz no Fusquinha, vai queimando embreagem, ele fez a mesma coisa. E o Radjar, pelas onboards do Radjar, que eu vi o resumo delas, dos grandes momentos, ele ficou a corrida inteira reclamando. Guys, what is my energy? Guys, what is the power? Guys, ele foi a corrida inteira reclamando, mas foi arrastando. Então, o que acontece? Na próxima corrida, as duas Red Bulls saem de motor novo, aí o segundo motor do ano já vão botar na próxima corrida, e aí é onde a gente vai ver a verdade. Como é Barcelona, pista conhecida por todo mundo, benchmark de que treinaram por muitos anos lá, pré-temporada, todo mundo tem muitos dados, muito detalhe daquela corrida, eu acho que a corrida de Barcelona, se não tivermos nenhuma surpresa negativa de McLaren com estratégia ruim, Ferrari com qualquer problema estratégico padrão dela, e Red Bull com motor novo, então não deve ter problema, e a Mercedes vai estar voando o fino dela, ali a gente vai ver onde está a posição das equipes. Eu acho que eu tenho uma noção que ali vai mostrar onde que tá o quê. Porque Mônaco a gente sabe que o Mônaco o braço vai contar muito. E o que a gente estava comentando, o Qualify foi fantástico, porque botou o Hamilton, botou a grande chance da grande emoção da corrida, que era o Verstappen em segundo, o Hamilton em terceiro, com o Antonelli largando na ponta que não larga bem. A gente falou, putz, vai dar uma bagunça, porque o Antonelli vai dar aquela largada. Vai dar os dois ali, né? O Verstappen vai pelo menos emparelhar com ele, e vamos ver na Sandervolt como é que vai ser, né? Só que ele não saiu. Aí acabou até a corrida Hamilton, ali mesmo. Na relargada, ele achou a Ferrari inteira. Achou que o Hamilton fosse na relargada ia ter uma chance de passar ele. Mas que não conseguiu. Mas o Hamilton chegou a colar nele, mas não tem como passar. Então, mas se não tivessem feito as mudanças de regra, tudo mais que fizeram aí, que acende aquele monte de luz, vai para todo mundo encher turbina, a Ferrari ia pular na frente. Ia acontecer até em Mônaco. Ia acontecer. Aí o voo de galinha ia ajudar, porque ele ia pegar a frente e segurava. Aí o cara pilota com o braço aberto. Então, porque o problema é assim, como o Mônaco é muito estreito, se o cara ficar no meio da pista, se o cara parar o carro no meio da pista, ninguém passa. Não tem nenhum ponto que dá pro cara. O cara tem que dar uma sorte do cara dar uma erradinha e enfiar o carro no lugar ali, o cara não consegue voltar. É difícil demais. Só um comentário. Vocês já ouviram falar que tem um projeto, tem uma discussão para mudar um pouquinho o circuito de Mônaco? Já. Depois Depois do cassino ali, virar à esquerda. Não, tem um outro que é mais realista. Antes do depois túnel, da né? luz. Depois da luz ali, antes de entrar no túnel, em vez de fazer a direita pro túnel, em vez da esquerda. Depois do cassino ali debaixo do viaduto. Debaixo do viaduto, isso. É esquerda e depois direita. E aí tava essa discussão se não ia alongar essa perna do túnel, se não dava para fazer algo. Aí os caras falaram, pô, é 40 metros, vai mudar nada. Talvez ali na baixa velocidade, se eles vêm da luz ali, sei lá, tem alguma disputa, mas na reta acho que não muda muita coisa ali. Não. A luz eles passam a menos de 50 por hora. Fala assim, nossa, é devagar. Mas vai a gente fazer uma curva com o nosso carro a 40 por hora, você não faz uma curva... Mas é rápido. Mas assim, ali eles... Pode ver, toda vez que um tenta ali, ou o cara encosta no pneu, foi o que aconteceu com o Hülkenberg e com o Sainz, né? Sempre tem ali um totó. Ali não dá certo. E é o ponto mais lento da pista, né? Então, mas na verdade... que deu quase uma decolada lá, o ano passado, retrasado? Não, foi na entrada, um pouco antes da entrada do túnel. Foi depois. Bateu o companheiro de equipe, ele tava na Alpine. Na Alpine. Ano passado, ali na entrada do túnel, o Bortoleto se lascou com o Antonelli. Ele deu, o Antonelli deu um X nele, na verdade, né? Desceu a luz ali e pegou, e deu um X nele e engordou a curva, o Bortoleto foi igual o Senna. Bateu de cara com o mar. Então, na verdade, a mudança que teria que fazer, né? Que eu vi um cara que fez um estudo disso até, que era aquela chicane depois do túnel, que ia jogar ela mais para frente um pouco, né? Mais perto do tabaco um pouco, para que o cara
que no túnel, às vezes o cara sai bem colado e ele conseguiria jogar de lado. Mas daí já tem a chicane ali, não tem como. Teria que ir reto, ou tirar a chicane, né? Ou jogar a chicane mais para frente um pouco, né? Que daí eu acho que seria... É que ali, se ganhar muita velocidade, o cara não para na tabaque. Esse é o problema, né? Aí tem que criar área de escape, tudo isso daí. Mas é algo que também eu já ouvi falar, essa mudança também aí de alongar um pouco mais ali a chicane da saída do eu acho que Mônaco devia, eu entendo que eles devem fazer um esforço absurdo para tentar achar a solução para Mônaco, e não vai ser fácil de achar, porque não tem muito o que fazer, porque os carros cresceram, né? Sim. Os carros engordaram muito. Não, e ali não pode mexer, né? Por conta da história. Tem lá tem uma questão de arquitetura lá que não pode mexer em nada. Não pode furar nem a calçada. Pode furar. Eu acho que todos esses caras que estão estudando lá não são nada perto de nós 5 aqui, a gente consegue chegar numa solução. Sabe por que a gente consegue? Porque a gente é brasileiro. A gente dá um jeitinho isso aí. A gente é do jeitinho da gambiarra. Tira tudo, dá um jeito lá. Vamos fazer um croquis aqui, Jacaré. Vamos preparar um croquis. 5 minutos. Entra no Google Maps e resolve o assunto. Bom, o nosso Helman Taik aí é o Jacaré, né? Ele fez uma pista de autorama. Quem sabe a próxima não seja Mônaco? Mas Mônaco é uma pista de autorama de rico, né? Autorama de carro de luxo. Agora, falando nisso, de Mônaco, de rico, cara, eu não vi a McLaren, hein? Eles não foram esse final de semana, eles foram lá, tiraram a foto lá com os ex-pilotos e voltaram para a Inglaterra, né? Porque eu não vi nem Piastri, nem Norris no domingo. O Norris não carregou o carro, né? Ele não carregou a bateria à noite junto com o celular, né? Pô, ele parou por falta de bateria. Cara, que drama essa McLaren, hein, meu? E hoje, falando em notícias do dia, hoje já teve a reclamaçãozinha já da McLaren. Não, é ruim ser cliente, não ter o próprio motor, ser cliente, inclusive da Mercedes, que está disputando, fez o carro que está disputando o título. Então já começa essa. Hoje eles já voltaram essa reclamação que eles estavam no começo do ano. Conversa. Todo mundo melhorou a performance e eles que andaram para trás. Pega o Alpine. Então, mas o problema é o seguinte, vamos parar para lembrar na história lá atrás, que a RBR ela era cliente da Renault, a Renault fez os motores absurdos para ela por muitos anos, e aí a Renault começou a refugar e remontou a equipe Renault. E aí eles falaram, para ser campeão, eu vou ter que arrumar outros caras, porque esses caras não estão dando nada que presta. Então foi quando eles falaram assim, a única opção no mercado é a Honda, que a McLaren não quer mais. E conseguiram, graças a Deus, conseguiram fazer funcionar, ganharam lá os títulos deles. Só que o que aconteceu? A McLaren conseguiu ganhar um título e quase conseguiu perder o título sendo cliente quando o fabricante estava mal. Só que com a mudança do regulamento, todo mundo já esperava que a Mercedes fosse voltar bem. E ela veio bem. E aí o que acontece? Aí ela se viu nos maus lençóis, do tipo, putz, e agora? Agora o dono do motor tá indo bem, por mais que eu tenha talvez um chassi bom, o meu motor vai ter alguma coisinha a menos que os caras, eu não vou andar com os caras. Então, só que ela tá nessa encruzilhada. Quando é que ela vai arrumar outro motor? E se a gente olhar historicamente, é muito difícil acontecer um cliente ganhar título com um motor de uma fabricante que corre com ela. É muito difícil. E a Alpine, a Alpine subiu. A Alpine subiu. E a Alpine subiu. E isso Aliás, aí aconteceu também lá em 2014. Tá com motor híbridos. A Mercedes não dava o mesmo motor para a Williams. A Williams estava com um carro veloz. Bom, muito bom. Então, não era o mesmo motor. Desculpa, o Felipe Massa chegou até a fazer pole em 2014, mas não era o mesmo motor. Óbvio que a Mercedes sempre guarda o segredinho para eles. Ainda mais hoje em dia que tem muito software, né? É tudo muita questão lógica, é muito cálculo, é muito dado, dá um patch a mais para mim, dá um patch que me dá mais 5 cavalinhos naquele regime, e certamente a McLaren, ela já entendeu isso. Ela falou assim, eu não posso perder a chance de ganhar esse título agora. Ela ganhou um construtores, depois ganhou construtores e piloto, porque falou assim, outro cavalo selado desse passando na minha vida, eu não sei quando aparece. A McLaren está falando dela desenvolver o próprio motor, né? Já que a Red Bull buscou, né? Ela está falando isso. Não sei se... Ela já faz o motor para o carro dela, né? Para o carro da McLaren. Mas agora vamos dar uma criticada aqui em Mônaco, porque essa batida do Stroll e a batida do desculpa, mas a pista, tava esfarelando, tava pior do que Goiânia, hein? Criticaram tanto Goiânia. Olha lá, ó. Acha Goiânia. Então, mas o Stroll admitiu que o problema foi no carro e não na pista. O Stroll... E eu entendi que o problema no carro seria o problema que está sentado no assento do piloto. Entre o banco e o volante? Eu acho que o problema no carro está sentado no assento. Mas se vocês repararem, só para finalizar,
tanto o Stroll quanto o Leclerc, na hora que eles passam ali, pegam o marbles, que nem eles falaram, vamos falar assim, os cavacos ali de, sei lá, de asfalto, cara, eles viram passageiro. Você vê que o pneu enche, fica sujo e eles vão reto. Eu não vi on-board de outros pilotos, mas os dois que mostraram, óbvio, durante a transmissão, eu até não olhei, deveria ter olhado outros pilotos, mas foi nítido. Suja o pneu dianteiro esquerdo, os dois viram passageiro. Vão reto. Cara, e por mais que o pneu esteja frio, né, que a gente fala, não, o Mônaco estava com a temperatura baixa do pneu. Cara, mas tem temperatura, e não é, e é alto. Cara, temperatura com asfalto, cara, betuminoso, ele derrete, mas o agregado que é a pedra, ele gruda, cara. Não tem Bom, jeito. eu vou falar para vocês, vale lembrar outra coisa. Tá 1-2 semanas para frente esse GP esse ano. Sim. Tá mais calor, a temperatura ambiente lá subiu, e assim, na Europa é desse jeito. Uma semana tá frio, e virou verão, parece que muda, vira a fornalha. Não sei se vocês acompanham o Roland Garros, os caras estavam lá sofrendo no calor lá. Então, assim, certamente na Europa, na onda do calor, como a corrida pulou 2 semanas para frente, isso afetou. Certamente afetou a temperatura da pista, com o esforço dos pneus ali durante a corrida, sentiu também. Então é algo que certamente eles vão estar negociando, debatendo ali para entender como corrigir. E a história do Marbles é essa: pisou no sujo, passageiro, né? Isso é o nítido. E realmente foi assustador entender que Mônaco tá tendo problema de asfalto. Parece que foi um trecho que eles recapearam, alguma coisa assim, ó. Tava nítido ali. Aquele tinha um quadradão ali que tava até de cor, de tonalidade bem diferente ali. Isso aqui, ó, esse do Stroll dá até para ver melhor aqui, parece que... talvez não fizeram a cura certa. Cara, não, e eles também pararam lá por conta das pedras também, né? O Helmut Marko perdeu a visão aí, né? Acho que o carro por conta de pedra, não foi? Foi uma acelerada, voou a pedra na cara dele. Foi o Emerson, né? Foi o Fittipaldi. Foi né? O carro dele, lógico, foi intencional. Então, cara, eles criticaram tanto aqui Goiânia. Goiânia agora, segundo as últimas informações, eles vão lixar toda a pista, colocar um asfalto novo, porque tentaram remendar e não deu certo, né? Tentaram remendar, correram com a estoque lá e não deu certo. Então, cara, o contratado lá que foi feito, que fez a pista, vai ter que botar um asfalto novo lá para o ano que vem. Tá na garantia. Tá na garantia. E é uma coisa internacional. Uma coisa interessante lá, teve um monte de punição, né? Aquelas punições lá de excesso de velocidade nos boxes, né? No pit lane ali. O que acontece? Eles mudaram a entradinha do pit lane, então dá para o cara dar uma cortadinha. E ali tem 2 sensores, tem um sensor no começo e um sensor na frente. E se o cara passar, não é um radar que fica ali direto, igual na polícia, com o radarzinho parado. Então são os 2 pontos, o cara passa aqui e passa lá. Se o cara der uma cortadinha, ele conseguir, ele fazia um tempo menor do que o permitido, e pela conta, né, do tempo que passava, dava um excesso de velocidade ali. Então, na verdade, o excesso, e era um excesso bem ridículo, assim. Sabe aquela que você toma multa porque tá 1 quilômetro? Era 164, né? Foi assim um absurdo. O cara chegou a 1 quilômetro por hora a mais, meio quilômetro a mais. Um negócio bem. Colocaram o pessoal que faz radar aqui no Brasil para medir. Colocar os caras aqui na cidade. Eu vou ser tão sincero, a Fórmula 1 parece que virou campeã de criar complicamento, né? Porque assim, vai ganhar 3, todo mundo quem ganha quem for esperto. Bota um cone um pouco mais rígido ali, que quebre a asa do cara, passa lá, quebra a asa então. Entendeu? Lembra das salsichas na zebra? Lembra das salsichas? Então, mas é umas coisas. Desculpa, Jacaré, estão criando algumas coisas que não estão conseguindo depois explicar, né? Ou resolver o que eles inventaram. Porque parece que essa questão do radar, né, alguns lugares eu li e eu vi, que até por conta do box, por conta da entrada da Cadillac, né, tiveram que aumentar ali o pit lane ali, criar mais um box da equipe, e aquilo fez com que o box ficasse muito perto da entrada. Então o radar teve que ser reposicionado, e com isso acabou dando essa discrepância de velocidade. Boa. E é isso que eu acho interessante, que, por exemplo, em vez de eles simplificarem, usa recurso natural, não tem que ter um monte de sensor. Então, mas é o que a gente via antes, Rafael. Assim, antigamente tinha, não vamos falar de Mônaco, né? Tinha brita. Então o cara errava, ele pegava a brita, sujava o pneu, o cara perdia tempo, e se o cara saísse muito na brita, o cara se perdia. Então era uma coisa natural, o cara saía, se ferrou, e ele já era punido por isso. Hoje não, hoje asfaltaram tudo para o cara não... Se ele sair, ele consegue voltar e não fica fora da corrida. Daí ele não fica fora da corrida, o cara começa a ganhar tempo.
Daí o cara tem que punir o cara porque o cara saiu. Que antes não precisava de punir. O cara errou, saiu, quando ele voltava com o pneu sujo. Natureza. Daí ele natureza perdia, punia. daí ele perdia 2, 3 curvas ali. Então o cara não podia fazer aquilo. Hoje, quando que você via antigamente, o cara sair com o carro inteirinho para fora e ficar 1 milímetro só do carro para dentro da pista? Não, ele tá dentro ainda aqui, ó. Ele tá inteiro para fora. Mas tá dentro, só com o dedo minguinho dentro, né, cara? Mas tá valendo, tá aqui, tá dentro aí da pista, né? E antigamente não tinha isso, porque o cara colocou meia roda para fora, quando ele voltava com o pneu sujo, na próxima curva ele não fazia curva. Então, isso aí fez com que tivesse punições diferentes. E toda hora o cara fica inventando coisas. Para mim, lá atrás, né? Eu gosto da regra, como todo mundo aqui briga comigo, né? Mas, para mim, lá atrás, tem que economizar combustível. Pô, tem que economizar combustível no carro de corrida. Cara, senta o pé, cara. Não, o cara tem que economizar combustível, o cara tem que economizar motor, o motor tem que durar 2, 3, 4, 5 corridas. Agora tem que economizar a bateria, Jacaré. Então, o cara tem que economizar tudo. Acaba que vira um negócio que virou uma corrida de economia. Isso aí realmente vai se tornando uma coisa chata. Por mais que a gente, não, põe uma regra aqui, pô, o cara não pode acelerar, o cara não pode frear, o cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cara, o cara não pode fazer mais nada. O cara não é piloto, o cara é um gerente. Administrador, ele tem que fazer faculdade de ADM para pilotar a Fórmula 1. O cara ia fazer uma ultrapassagem, né? Ele não conseguia, por quê? Porque o cara ficava na frente dele aqui. Agora, se o cara vai e volta, não pode voltar mais. O cara só pode voltar. Hoje ele não pode fazer uma volta diferente da outra, porque o software vai identificar lá que ele acelerou um pouquinho mais ou menos, vai despejar energia, vai segurar a energia. Pronto, estraga a corrida do cara. Acaba com a pilotagem do cara, né? Mas vamos finalizar aqui. Grande Prêmio Mônaco. Virou uma coisa meio louca nessa parte. Porque, assim, aquela essência de pilotar, meter o pé, acelerar tudo, e a gente não via, né, anos atrás, nem carro quebrando. Eu acho que essa mudança de regulamento, até isso, para mim, ficou legal. Carro quebra, para de novo. Você não via mais. Largava 20 carros terminava, 20 carros terminava. Porque todo mundo termina, porque o carro não pode quebrar. Então o cara faz um motor mais lento, com um giro menor. O cara vai deixando tudo o mais prudente possível. Daqui a pouco tá andando com um motor AE, né? Mas nem AP, né? O cara tá andando com o motor AE, para poder economizar. Poxa, cara. Antes de você finalizar o GP, Lincoln, eu queria dar um parabéns honroso para a Alpine, que, cara, o que eles fizeram com o Gasly? Eu ia chamar isso daí, Rafa. Você ia chamar esse tema? Então, mas vai lá, você já falou, vai. Não, eu queimei a largada. Cara, o cara tava em terceiro, tinha penalização, não avisaram que ele estava punido, deixaram o cara chegar em terceiro, comemorar. Deixaram ele sonhar. Cara, que absurdo. Aí vieram perguntar, pô, cara, como é que eles fizeram isso? Aí eu lembrei o nome do chefe de equipe da Alpine. Ele tem até a figurinha. Pode confiar. Deixa ele. O Gasly já estava com o gosto da champanhe. Agora voltando, a gente já falou no assunto, mas só o George Russell, né? A atrapalhada da Mercedes foi uma coisa assim extraordinária. A gente não falou disso, vamos falar disso aí, verdade. A gente falou antes, né? Antes de começar. Falou na atrapalhada da Ferrari. Ele tava com uma punição. Pô, beleza, tá com a punição de 5 segundos. Quando deu a parada do safety car, parou o Antonelli e parou para trocar o pneu. E ele parou atrás e ficou esperando o Antonelli. Eles consideraram na cabeça deles que aquela parada atrás do carro da frente deles, carro deles, já era punição. E daí ele entrou, trocou o pneu, já saiu. Quando ele começou a andar depois, ele falou, não é melhor a gente parar e cumprir a punição? Daí eles malucos falaram, não, ele falando, cara, não, vamos fazer, porque quem estava atrás dele estava muito longe, ele falou, se ele parasse não pegava nada, o carro tá andando bem, ele chegava de novo na pessoa da frente. Cara, os malucos lá falaram, não, já cumprimos a punição. Falei, putz, chega no final, cara, daí depois ele teve a punição, foi para lá atrás, perdeu, nem pontuou. Mas a atrapalhada foi deles, cara. Foi assim, uma coisa... Igual a Ferrari, né? Igual a Ferrari. Olha, para a Ferrari, parabéns. Eles dividiram a penalização. Os 5 segundos do Hamilton, eles dividiram com o Leclerc. Entra junto, fica os dois aí. Só espera o amiguinho aqui cumprir os 5 segundos, assim, depois você entra. É impressionante como a Ferrari se supera nas atrapalhadas, cara. O Leclerc... tudo na Ferrari, mas os caras superam. O jeito que o Leclerc estava vindo, ele estava tirando o tempo do Hamilton, ele ia terminar na frente do Hamilton, certo? Ele ia terminar na frente do Hamilton, porque ele estava a menos do que 5 segundos do Hamilton, e ia conseguir. Quando deu o safety car, ele parou atrás, não tinha que ele fizesse também, estava perdido. No fim das contas, ele nem terminou. Não, depois ele nem terminou. Mas cara, ele deu azar, cara. Realmente o Leclerc, cara, é azarado, cara. Mas desculpa, mas esse erro que
que a Mercedes cometeu com o Russell. O Russell já vinha no final de semana terrível, né? Não tinha rendimento nenhum. Para finalizar, colocar a cerejinha ali em cima do bolo. Não, eu tenho um cara que eu acompanho é um comentarista como nós aqui, que é um americano, né? Como nós, que honra! E é um surpreendente, porque americano comentando disso, né, é muito raro. Hoje em dia já temos alguns, né? E ele fala exatamente isso, assim, ele brincou com isso hoje. Ele falou assim, não é que o Russell teve um final de semana ruim. A maré ruim do Russell já vem há 4 corridas. É. O que tá acontecendo com ele? O Antonelli conseguiu dobrar a mentalidade dele, enfiou no bolso e acabou. Ele não consegue sair desse buraco. Piastri ano passado. Mas agora eu vou chamar a atenção numa questão. Ano passado, cara, a gente chegou mais ou menos nessa época aqui, o Piastri liderando, só que era o seguinte, o Piastri estava vencendo mais do que o Norris. Mas a diferença era pequena. Não sei se vocês repararam nisso. Só aumentou um pouco a diferença depois do Grande Prêmio da Holanda, onde o Norris quebrou. Mas também, dali para frente, acabou o Piastri. O Norris ele zerou também lá no Canadá. Tudo bem. No Canadá, mas mesmo assim, a diferença não aumentou tanto. Não, mesmo com o Norris zerando no Canadá, a diferença não era tão grande quanto a gente está vendo hoje do Antonelli para o Russell. Cara, a disparada que o Antonelli deu agora, simplesmente, se ele zerar em 3 corridas e o Hamilton ganhar as 3 corridas... O Russell. 68 pontos. Hamilton. O Hamilton é vice-líder, verdade. Não, e tem isso que eu ia falar. O Hamilton agora também pegou o lugar dele, ele não é nem segundo. Se o Antonelli zerar as 3 e o Hamilton ganhar as 3, o Hamilton... Ele fica em casa assistindo Netflix, ele volta na frente. O Hamilton passa ele por 3 pontos só. Entendeu? Não. Então, ele zerar 3 corridas e o Hamilton, hein? A Ferrari, ganhar 3 corridas, ele ainda está 3 pontos atrás do Hamilton só. Quer dizer, as chances do Antonelli esse ano estão agora, cara, estão... mas vamos com calma. Assim, tem muito campeonato. Chegamos um quarto do ano, né? Mas é aquela questão. A diferença é muito maior do que o Piastri tinha no passado. Sim, não, sem dúvida. Agora é só o Antonelli marcar o Hamilton, que tá suave para ele. Quer dizer, tá suave. É um campeonato longo, mas assim, agora ele já pode começar a pensar de forma estratégica. Então, na minha opinião, ele não precisa de marcar o Hamilton, ele tem que marcar o Russell ainda. Porque marcar quem tá atrás dele no campeonato. Hoje mas é que eu enxergo assim. O maior, vamos falar, rival que está mais próximo seria o Russell. É o Russell, por conta do carro. Porque o Hamilton acontece o seguinte: a gente pegou o Canadá. Canadá é uma pista mais travada, é uma pista Hamilton anda bem lá também. Certo, é uma pista de rua também. Então é um circuito que ele, quer queira, quer não, a Ferrari tinha algumas vantagens ali. E essa agora, a Ferrari também tinha vantagem, uma pista mais bem travada e tal. Agora não, agora vamos lá, vai ter pista aberta de novo, a qual a Mercedes vai nadar de braçada, que eu acredito. Então, o rival dele é o Russell. Então, se ele marcar o Russell, fica uma atrás, uma na frente, ele ganha o campeonato. Só para finalizar agora, Grande Prêmio de Mônaco, vitória de Kimi Antonelli com Hamilton na segunda colocação e Hadjar na terceira colocação. Cara, um ponto que a gente não destacou, mas que merece aqui o destaque é o Fernando Alonso, que acabou ficando com o 10º lugar, que antes era do Pérez, que acabou tomando a punição, porque ele largou no lugar errado, né? Depois da bandeira vermelha. Ele colocou no colchete errado. Ele conseguiu perder o pontinho da Cadillac, o Pérez, cara. Cara, deu dó. E pior, ele deu para Aston Martin, né? O Alonso conseguiu pontuar com essa carroça. Eu fiquei com dó, cara, porque seria o pontinho da Cadillac. Viu? Claro. Agora, eu fiquei com dó, na verdade, do Hülkenberg, cara. O Hülkenberg andou bem pra caramba, cara. Também tomou punição também. Tem uma puta estratégia, cara. E, na verdade, assim, ele trocou o pneu na hora certa, daí chegou no bolo, todo mundo que parasse ia pra trás dele, cara. Ele tava sossegado. Daí fizeram uma estratégia na frente dele, parceiro de equipe deixar, porque senão ele ia passar todo mundo. Acho que ele foi parar em sexto, eu acho. Ele deu azar também por causa do safety car. A Williams também deu azar. Eles fizeram um jogo de equipe lá. A Williams quis repetir a tática do ano passado, né? Cara, segurou o pessoal lá. Parecia o Senna naquelas últimas 6 voltas com o Mansell. Cara, segurou. Aí quando trocou, inverteu lá com o Sainz. Putz, o Sainz pega e bate. E acabou correndo. E só mais um ponto a destacar: o azar do Hülkenberg e a sorte do Bortoleto, né? Na disputa direta deles, o Bortoleto conseguiu fazer um pontinho, né?
Segue na Um frente. ponto em cima do Hülkenberg, não no campeonato, mas terminou à frente. Então, no final do ano, quando a gente for falar quem ganhou de quem, certamente isso vai fazer a diferença, porque era um ponto dado para o É isso que a gente vai lembrar, não vai lembrar o porquê, né? Sim. Porque assim, Então, na verdade, a gente vê o resultado final, mas, cara, o Nico Hülkenberg foi muito sacanagem, cara. Foi muito sacanagem. bom, liderança do Mundial, 156 pontos de Antonelli. Aguenta o Quem diria? Carcaça. Hamilton, vice-líder do campeonato. Aguenta o Carcaça agora. O Carcaça, hoje, ele tá em todos os grupos. O Carcaça, ele é um imperativo em horário comercial, né? Então, Mas- deu 6 horas, ele some dos grupos, mas em horário Mas o comercial, que eu ele tem todas. O que eu achei Ele o grande tá barato agora é É que do saco de todo mundo. o grande barato é que agora estão comemorando até a namorada do piloto, né? Que rouba a toalha. Vocês viram que ela roubou a toalha do primeiro colocado, né? Vocês não viram? Não Alguém vi. filmou ela andando no grid na hora que acabou a corrida e tinha a toalha do primeiro colocado. O piloto se secar. Ela pegou e secou o rosto e foi embora com a toalha na Eu mão. não entendi o que passou pela cabeça dela de pegar uma toalha aleatória no meio do autódromo, da rua ali, e esfregar no Ela rosto. pode. É pode, muito não. achar que, por que tem grana, eu posso tudo, né? É muito. Ela achou que a toalha estava lá esperando por ela, é isso. Pra você, nada, ninguém daria nada, cara. Você rela Pra a mão mim, na toalha, atacaria uma lata na minha pra tomar um cabeça. tapa no meio da cara. Ó, Pô, é um uma, souvenir, pô. É um souvenir. Lá no G, a gente não pega a placa lá do setor G? só Pega uma, a placa. uma observação, né? Em 98, o carro tinha 1,80 de largura. O carro de hoje tem 1,90, são 10 centímetros menor ainda do que agora. Eu acho que é praticamente a largura do carro da Fórmula E, não é? Qual que é a largura da Fórmula E? Você trouxe Falou vídeo semana da passada isso, tio. A gente falou semana passada, a Fórmula E ainda é mais estreito. É, 20 mais centímetros mais estreito que a Fórmula 1. É 20, Então, acho que é 20 centímetros. Era 20, né? Então, mas eu tô falando em relação ao carro de 1998. É que você falou agora do Senna segurando o Mansell, do Senna... era Foi o único. Fórmula 1. A pessoa fala, nossa, aquela corrida foi ótima. Foi a mesma coisa, foi chata pra caramba. A sorte é que o Mansell ficou preso nos boxes lá, furou o pneu, teve que uma troca e perdeu a posição pro Senna. E o Senna segurou E 6 as últimas voltas, voltas foram heróicas, segurando. espetacular, né? Mas em Mônaco é só você andar. Cara, na rua você consegue segurar uma faixa com o seu carro, imagina em Mônaco com Fórmula 1. Você pôs no meio, como o Jacaré falou, ninguém passa. Até o Olivier Panis já ganhou lá. Mas vamos finalizar aqui o Mundial de Pilotos e de Construtores. Bom, a gente tem aqui a liderança tranquila do Antonelli, Hamilton em segundo, seguido por Russell e Leclerc. O Piastri está chegando ali na Ferrari, do Leclerc, 60 a 75. Mas o mais legal aqui que a gente vai ver, o Bortoleto segue na frente do Alonso. O Alonso é um dos que pontuou, mas está atrás do Bortoleto. O Bortoleto está na frente do Alonso. E no Mundial de Construtores, liderança tranquila da Mercedes, 244 pontos, seguido pela Ferrari e a McLaren. A Red Bull amarga uma quarta colocação, a Alpine fez 41 pontos. A Alpine até que marcou bastante pontos, né? E somente a Cadillac segue zerada, já que a Aston Martin deu a sorte, diante de tantas punições. A Cadillac deu um ponto. A Cadillac zeradinha lá, tadinha da Cadillac. Ela sonhou colocaram o doce lá e roubaram da mão do garotinho lá, do Pérez. Do Chespirito. Bom, agora vamos falar um pouquinho de Fórmula 2, né, Rafa? Você assistiu, a Rafa viu a Fórmula 2. Cara, eu já vou colocar o lance da corrida principal. O nosso querido Rafa Câmara disputando com o Tsulov, perdeu o ponto de freada, ele tinha acabado de sair do pit, passou reto e por lá ficou. Foi Mas a gente tem que falar do quali antes, viu? Não, mas vamos falar, não. Mas aqui Porque eu já adiantei. O quali foi incrível, porque o Câmara fez uma volta fantástica, fora do normal. Tocando no Só que antes ele entortou a suspensão traseira. Os caras trocaram em 5 minutos. E arrumaram o carro dele, ele voltou, ele deu a volta mágica. E como na Fórmula 2 eles separam, né, em 2 grupos, não é os Qs igual é na Fórmula 1, é 2 grupos, vai o Q1 dos 12 mais rápidos, depois vai os 11 mais... não é 12, são 11, mais são 11. 11 com menos 11, e os outros menos rápido. E ele pôs a volta lá de 1,20, alguma coisa que todo mundo falou, cara, será que alguém vai chegar nisso? E ninguém pegou. Ninguém conseguiu chegar perto. A turma do segundo pelotão ficou tudo no 1,22, 1,21 alto, 1,22. E ele fez perfeito. E aí, fomos para sprint. O treino foi na sexta, tá? O quali dos caras na sexta, no sábado... Sexta-feira, foi na sexta. E aí depois, no sábado, eles correram. O Câmara ganhou 2 posições, por ele ser pole inverte os 10 primeiros. Ele conseguiu ganhar 2 posições de largada ali.
probleminha dos caras, fez o que dava, fez muito bem, não mudou nada. A filhinha indiana de Mônaco seguiu também na Fórmula 2, principalmente na Não, sprint. e na 2, principalmente porque eles andam com o mesmo motor, né? É tudo É, É o combustão. mesmo carro, praticamente. É o mesmo carro e o mesmo motor, né? São todos Chassi iguais. igual. E não tem pit stop, né, na sprint. Então na sprint é pior ainda. Na sprint eu acho mais interessante que em um circuito normal os caras têm que fazer a gestão de pneu, que aí você vê o cara segura bem, depois no final ele vai perdendo, o pneu acaba, mas ali nem isso não tem. Então ele ganhou 2 posições, fez certinho e foi pro domingo. Foi impecável até a hora que parou para trocar. Na troca do pneu, estranhamente ele saiu num ritmo muito lento, e só que Ele saiu com muita cautela, ele ficou muito cauteloso. Dá pra perceber que ele. Eu falei, não é possível que vai acontecer alguma coisa. E passou. Eu pensei, assistindo, que deu algum problema em alguma roda. Na hora. Eu falei, "Ixi, puseram uma roda errada. Tá alguma roda desalinhada, o carro tá com alguma trepidação, ele vai ter que voltar e parar de novo para ajustar essa roda." Eu imaginei isso. Porque eu falei, não tá normal, ele saiu muito lento. E aí depois, na reta, quando ele trava e passa direto e nem retorna pra pista, eu falei, ele fez alguma... O carro tava com algum problema. E aí eles só comentam no pneu frio, que ele não conseguiu aquecer o pneu não deu aderência. E aí eu lembrei do Emo Fittipaldi no Canadá, que ele sai do box e bate. E ele fala no rádio, não, aderência zero, não tinha aderência. Então, o que eu acho assim, a molecadinha mais nova, os que tá chegando, tem que aprender a lidar com o pneu. E ele tava de super macio, né? Super macio. E aí acho que custou caro isso para ele, como custou pro Emo. Eu ouvi um comentário, tá? Não sei se é Fórmula 2, verdade. Tá? Fórmula 2 não tem aquecimento de pneu também, né? Não tem cobertor. Não tem o cobertor. Então, o cara tem que saber que ele vai sair com o pneu frio, não tem jeito. Eu ouvi um comentário de que quando o Câmara saiu da pista, o engenheiro dele chamou e no rádio falou: Meu, o que aconteceu? Por que você estava lento? Por que você não. E ele falou: Eu estava sem aderência nenhuma. Sim. Né? Foi não isso que sei falou. se teve essa conversa, parece que até o engenheiro falou: Cara, o que está acontecendo? Né? Não, a imagem da saída na Sandevaux lá, quando ele sai dos boxes, logo na subida da Sandevaux lá para a Praça do Cassino, ele dá uma pisada, ele até desiste de disputar com quem está passando, porque o carro dá uma sabonetada. Olha na imagem para você ver. Na verdade, você nota que o engenheiro dá uma bronca nele. Fala, o que aconteceu? Você tinha uma diferença absurda. O que o engenheiro quis dizer? Você tinha esse tempo para aquecer o pneu e ficar tranquilo. É que eu falo, a Fórmula 2 é muito obscuro o que acontece. Os caras não divulgam, não falam tanto, porque não tem apelo até, eu acredito. Mas eu acho que ele tinha algum problema maior ali. Não era só o aquecimento. Eu revirei a internet, revirei entrevistas depois e não falaram nada. Que eu acho que ele teve um problema de aderência, o que eu julgo, tá? O que eu imagino. Que esses pneus, como eles saem frios, e essa molecada tem é uma diferença tão grande de pneu com a aerodinâmica, eles não sabem lidar ainda, é questão de aprendizado. E esse ele é um ano rookie, ele é o primeiro ano dele, ele é um rookie ainda, e é o que eu falo, eu vi o Emo bater semana passada também, foi muito igual, e aí eu acho que o acerto para poupar pneu, quando você bota um pneu completamente gelado, que você tem que aquecer ele em corrida, esses pilotos ainda não sabem lidar com isso. Vão aprender, mas ainda não sabem, e aí é o que aconteceu com ele. Ele saiu, não foi, o engenheiro deu a bronca, ele errou, e aí a corrida seguiu. E o Tissolov é mais experiente, é um cara que já tá lá no segundo ano. Então ele só esperou. Ele falou, o que ele tá fazendo? Eu notei, que ele tá fazendo exatamente esse jogo. Deixa os caras da frente se matar. Eu vou ficar comendo pelas beiradas. O Gabriele Mini, a mesma coisa. Ele tá deixando os novatos que lideram se enrolar. Só que aquele negócio, tem mais 7 temporadas de rodadas duplas. 14 corridas para 75% dos pontos. Essa foi a quarta, né? Essa foi a quarta. E vamos comentar da corrida passada, que ele errou também numa ultrapassagem lá no Canadá. Ele ia sair com os pontos debaixo do braço, ia ser líder do campeonato, e ele bateu na curva 1 porque ele teve uma... como é que a gente fala em português? Ele calculou mal a ultrapassagem. Erro de novato. Ele cometeu um erro de novato puramente, que não era o lugar para ultrapassar, era o lugar de contornar atrás do cara, sair grudadinho, no hairpin lá na frente tentar dar um X no cara, e ele foi tentar passar onde não devia, calculou errado, não deu certo, e agora de novo. E agora, esse é o grande drama. Porque ele abriu, deixa eu até pegar a pontuação aqui, porque ele, infelizmente, ele perdeu muito terreno. Da corrida do Canadá, que ele era para estar disputando a liderança, agora ele caiu para 7º no campeonato. Ele não só caiu para 7º, como ele tá com míseros 37 contra 63 do Gabriele Mini. Dobro. Entendeu? E o Dorksen?
o Paraguai, o Durksen, ele colocou, ele tá 48. colocando no bolso, né? E o Durksen já Tá é mais, já é Isso. veterano, né? Falando E é no o erro, companheiro de equipe dele. ele pontuou em Mônaco, né? Não, isso eu tô dizendo, Pontuou. não, mas assim, pelo menos ele tá andando melhor do que o paraguaio, né? Sim. Ele estava andando melhor do que o Paraguai nas 2 primeiras corridas, né? Aí nas Nas outras ele últimas perdeu. 2 ele perdeu. Porém, uma coisa é nítido, tá? Todo mundo sabe que ele é novato. Todo mundo sabe dos erros que ele tá cometendo, mas todo mundo já viu que ele tem velocidade. Por exemplo, na pole de Mônaco. Ali ele mostrou pra todo mundo que ele falou assim: "Meu, eu sei do que eu tô fazendo. Eu conheço esse negócio. Eu tô bem, eu vou aprender. E quando eu aprender, ninguém vai me segurar." E eu acredito que do meio da temporada ali, depois como é que vai ser aqui depois? Deixa eu olhar aqui no calendário, ó. Eles vão ter Inglaterra. Barcelona, Spielberg e Silverstone. Aí quando entrar em Silverstone, que eu acho que aí já deu tempo dele aprender tudo direitinho, aí vai entrar toda a temporada europeia, que é o que ele manja. Pista que conhece, ó, tudo direitinho, ó. E aí vai embora. E aí, aliás, tá aqui Lusail e Asmarina. Tem que ver se vai ter essas corridas lá, né? Deixa eu só falar um assuntinho aí, só para lembrar de um assunto que a gente deveria ter falado aí, né? Sobre o Colton Herta, que, Vamos falar dele. cara, ele é um piloto que possivelmente estaria na Fórmula 1 2026, né? Mas ele ainda está precisando de pontos aí na superlicença. Mas do jeito que ele tá indo, ele não vai conseguir esses pontos tão cedo. Não vai. Ele é ligado com a Cadillac, né? Pra cá de lá. Tanto que já tava um boato, né, dele tomar o lugar do Bottas, né? Que o Bottas tá fazendo um servicinho bem abaixo. E como já era esperado, eu não sei da onde que a Cadillac imaginou que ele fosse pegar algo tão diferente. Eu O achei Bottas que fez um servicinho abaixo do esperado desde a época que ele estava na Williams. eu Pra acho mim, que ele nunca foi piloto. eles deviam ter colocado ali o nosso brasileiro lá, o Drogovic, e acabaram jogando ele lá para a Fórmula E e colocaram os dois segundo pilotos, dois segundo pilotos, né? Exato. Aí eu vou contar uma história para É. vocês. Diz a lenda mexicana, na mídia mexicana, que tem um monte de equipe já de olho no Pérez de volta, que já quer pegar o Pérez de volta. Pra quê? Pra ser segundo. Será que isso daí não é, sei lá, Não, é coisa mexicana. Eu falo, os mexicanos são tão pachico quanto os brasileiros, tá? Cara, eu tava com um cliente aí a semana passada aí, os mexicanos, né? Cara, eles adoram ele, cara. Que a galera tinha soprado que eu gostava de Fórmula 1, daí começaram a perguntar, né, dele pra mim, o que eu achava, que não sei o quê, que ele era ótimo piloto e tal, daí eu não ia brigar com os caras, tirar sarro. Mas como mexicano da Indy, né? Mas comentando quanto ao Colton Herta, o Colton Herta tá em 13º, 16 pontinhos, e o japonês lá, o Miyata, tem 30, que é o companheiro dele. Tudo bem que o Miyata já tá, acho que no 2º ou 3º ano, se eu não me engano. Então eles vão trocar mas o Colton Herta tem toda a experiência da Indy, né? Eles têm 2 segundo pilotos, vão colocar um terceiro piloto. Tira um dos dois e põe um cara que é experiência sem terceiro. Sei lá. Isso, e eu vou te ser sincero que eu não acompanhei por conta de horário, porque o horário que era muito pesado, eu não vi a Fórmula 3. Mas pelo que eu dei uma xeretadinha rápida, eu acho que o Dudu Barrichello tá penando lá, viu? Tá apanhando. A equipe dele é ruinzinha também, viu? Então, mas na Fórmula 2 vale lembrar, o Emo Fittipaldi acho que terminou em 8º. A última corrida aí. Pontuou de novo. Ele chegou em P7. P7, conseguiu, então melhorou uma posição. Então, assim. Ele largou em 19º, né? Isso, o menino tá pegando a mão. Ele largou em 19º e chegou em P7. O menino tá pegando a mão. É que, assim, é como meu pai dizia, né? O Emerson nunca foi aquele piloto de encher os olhos, mas sabia capitalizar com o que tinha. E ele tá pegando o caminho do pai, né? Tá indo assim, vamos lá. Os campeonatos dele, né? Ele só foi ali e tal, né? Chegando em segundo em uma. Mas o campeonato se constrói. Terceiro em outro. Você tem que saber construir o campeonato. Isso. Não, então, e o menino tá fazendo isso que é o legal, né? E aí, pelo menos assim, ele tá andando melhor, pra minha surpresa, tá? Ele tá andando melhor que o filho do Montoya. Já tá no segundo ano. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, pra mim tá uma surpresa, porque a equipe do filho do Montoya é melhor, a Prema, acho que na Prema, né, que ele tá, é melhor do que seria a Carlin, que ele tá, que agora é Roding lá. Não é mais nem a Roding, mudou de nome de novo. Então, ele tá numa equipe pior e tá entregando melhor. E o filho do Montoya, que já tá... Tá numa equipe melhor. Numa equipe melhor não tá entregando. Então, o que acontece? Pra mim, ele foi a grande surpresa do final de semana, tá? Na Fórmula 2, as grandes surpresas. A pole do Câmara foi de gente grande, e a corrida do Eminho foi também gente grande. Ele foi cerebral, foi paciente, conseguiu capitalizar com o safety car, com tudo que teve, e
a grande decepção foi o Câmara, porque até o pit stop ele estava com a corrida na mão. Era dele. Era levar o carro para casa e ele conseguiu estragar tudo. Né? Agora a gente vai para a melhor parte do podcast, que é o nosso Posso bolão. comentar só uma coisinha Opa, pode sim, rapidinho? Rafa. Indy. Teve Indy esse final de semana e o outro Fittipaldi, o Tubarão, o Enzo, ele chegou em 13º. Só que ele largou do box e de uma situação caótica ele teve dois problemas idênticos de problema de vazamento no tanque. Ele não classificou. No primeiro treino que teve, ele foi o primeiro no treino. Na classificação ele não deu a volta dele porque o tanque dele deu vazamento. Trocaram. No dia da corrida também deu. E aí o carro dele foi recolhido. Ele não ia nem largar. Só que na volta de apresentação conseguiram largar ele. E ele buscou, chegou em 3º. E vale lembrar que ele era líder quando ele largou nesse final de semana, porque ele tinha ganho Detroit. Uma bela vitória, com uma bela ultrapassagem de bico quebrado, ele conseguiu entregar bem. E, na minha opinião, esses moleques que fazem a escola europeia, quando vai para os Estados Unidos, eles se destacam. E a maturidade dele, né, nesse final de semana, que ele tinha tudo para ir bem de novo, teve o problema no carro, os mecânicos arrumaram, teve o problema de novo, ele largou dos boxes em último, conseguiu buscar todo mundo, não perdeu volta, conseguiu chegar em 13º, foi muito bom, muito positivo. Eu tô vendo um piloto muito melhor daquele que a gente via na F2. Que ele ganhou corrida na F2 e tal, mas era meio pouco. Era xoxo. E grande chance de estar na Índia no que vem, né? Ah, sim. Se ele conseguir o título, certamente vão encaixar ele na Índia. Né? E foi muito legal. E eu tinha visto a corrida da semana passada de Detroit, e foi muito boa a vitória dele. Ele deu belas voltas com o bico quebrado. Tanto que a asa dianteira com o bico quebrado, eu vi um vídeo que o pai dele tava levando embora. Ele falou, mano, despacha lá pra casa que essa aqui eu vou botar na parede. Aí foi uma bela vitória. Mas é um resumo também da Indy que eu também tento acompanhar quando o tempo permite. O Terella não te convidou para Indianápolis? Convidou, cara, eu nem te conto. Ele me convidou para ir para Indianápolis. Aí eu falei, você tá perto aí, né? Ou não? Você tá distante? Não tô muito perto, mas eu falei para ele, esquece, eu não consigo ir, porque era bem no final de semana que eu tinha uma agenda muito cheia. Eu tô na Virgínia, eu tô fora de casa, eu já tinha agenda em casa. Um monte de evento de família lá, das minhas filhas, coisa de escola. Eu falei, esquece, esse final de semana eu não tenho como escapar. Bem no final de semana, porque é um feriado na segunda. Então, a corrida no domingo e segunda é um feriado, Memorial Day, que é o finados aqui, né? Porém, o que aconteceu? Na semana anterior, ele foi ver a NASCAR, que era mais perto da onde eu tô. Aí eu falei pra ele, cara, me dá o assento que vocês compraram que eu vou comprar pra gente ir junto. Aí eu, olhando minha agenda, os caras já tinham uma programação de trabalho, eu não consegui também. Eu falei, cara, eu não acredito, cara. E só que no final de semana antes que eu tava aqui, eu não tinha nada pra fazer. Literalmente nada. É sempre aí assim. Eu fui até Washington DC, que é 3 horinhas daqui, fui lá ver museu, fui zanzar, tirar foto pra sacanear o Silva. Sim, eu vi. Aí eu fico tirando o sal do meu presidente favorito e tal, e aí eu fui até lá, mas porque não tinha. Nos 2 finais de semana que o Terella tava aqui, que eu podia ter ido fazer algo com ele, esquece. Não deu certo. Não deu. Só pra gente finalizar o fim de semana do esporte a motor na NASCAR em Michigan, vitória de Denny Hamlin, finalmente. Cara, eu achei que ia dar uma amarelinha ali, ele ia perder, não, mas dessa vez foi tranquilo, vitória de Denny Hamlin. Bom, agora vamos para a parte do nosso bolão. Bolão do Por Cima da Zebra, ó, ninguém aqui entende nada, todo mundo errou, ninguém acertou nada, todo mundo zerou. Olha isso. O Ávalos, e teve na outra, na semana passada, cara. Nossa, não deu nada, hein? O Alex e o Henrique, os Terellas, participaram. Deixa eu pegar aqui, que eu até mandei para você o resultado. Até minha zebra parou, até minha zebra abandonou. Ah, não, a minha não. Não, o Lindblad chegou em 6º. Não. Foi o álbum. O Ábalos. O álbum chegou em 8º. Mas você bateu na trave, enfim. Olha o Hamilton aí, ó. Então, o Hamilton em 3º. Mas ó, o resto deu tudo errado. Não, o Lindblad chegou em 6º. Eu coloquei na zebra em 8º. Em 8º. Ó, mas ó, só aqui para passar o Terella, que participou, o Alex e o Henrique, né? Eles participaram da semana passada. Aí, ó, o Terella. Rafa, já se prepara aí, tá? Que você vai dar sua sugestão. Vitória do Antonelli, ele acertou a vitória do Antonelli. O Hamilton em segundo, Leclerc em terceiro. Olha, acertou o Hamilton na segunda colocação também. E o Bortoleto ele colocou em 8º. Já o filho dele, o Henrique, colocou a pole do Russell, vitória do Leclerc, Russell em segundo, Hamilton em terceiro e o Hadjar em 8º. Pô, foi uma corrida realmente difícil, cara. Ninguém acertou nada. E o nosso Mundial do Bolão continua todo mundo à caça do jacaré. Ó. O jacaré tá na mira ali, ó. Todo mundo, a gente vai somar todos os nossos pontos aqui para tirar o jacaré, para desbancar o jacaré. Tá aí.
E semana que vem já temos aí, ó, Grande Prêmio de... Não é mais o Grande Prêmio da Espanha, né? É Grande Prêmio da Catalunha, em Barcelona. Às 10 horas da manhã a corrida. Vamos lá. Ô, Rafa, como você é o nosso convidado de hoje, você vai escolher a posição da zebra e participa aí, ó. Pole, primeiro, segundo, terceiro e a posição da zebra. Zebra, vamos colocar o 10º, que é legal para ver quem pega o pontinho inimigo. Nossa! Que é uma briga bonita ali. Vai lá, qual seria seu palpite para Barcelona? Meu palpite vai ser o Russell, vai ganhar, ele vai ressuscitar. Pole. Também. E vai ganhar a corrida. Antonelli vai ficar em segundo e o Leclerc vai ficar em terceiro. E o 10º aí, a zebra? E o 10º vai ser o Huckenberg. Quem será o próximo? Deixa eu escolher aqui, vou colocar na tela e já fala. A cara dele, ele é o líder. Vai lá. Ele tem que ser o último, Lincoln. Bom, vamos lá. Tem que ser o último, cara. Não, deixa ele. Vamos ver qual que é o Copia ele, vocês copiam ele. Não, os caras copiam. Ele vai ficam chorar sempre se pra trás. copiar ele. Ele é chorão pra caramba. Agora, o Jacaré, já que assim eu vou inverter, vou colocar o Ava. Até porque semana passada o Ava falou que tava o palpite igual o seu. Igual, eu provei. Eu coloquei na tela, tava igual. Mas vamos lá. Pole, Verstappen. Segundo, Antonelli. Terceiro, Hamilton. Vitória. Não, é pole, primeiro, segundo e terceiro, não tem isso aí. Você falou tudo errado. Pole? Pole, Verstappen. Pole, Verstappen. Vitória. Tá, não tem os 3 primeiros, né? Vitória, Russell. Segundo, Antonelli. Terceiro, Hamilton. E a zebra, Bortoleto. Confia no 10º lugar da Audi. Cara, eu tava resistente até agora, mas eu não posso mais lidar com os fatos. Pole Antonelli, Vitória Antonelli, segundo lugar Antonelli, terceiro Antonelli, 10º lugar Antonelli. Porra, cara, só dá o cara. Não, agora falando sério, eu acredito, cara, pole eu acho que vai dar Russell, vitória do Antonelli, segundo lugar eu vou de Verstappen e terceiro lugar eu vou de Hamilton. E o 10º, cara, vou de Lawson. Bom palpite. Bom, vai lá, Jacaré. A sensação aqui do podcast que sou eu. Você é incrível, você é demais. O único que não é bocó aqui sou eu, filho. Você me irrita, vamos lá. Jacaré. Pole position, Russell. Primeiro lugar vai ser Russell. Segundo vai ser Antonelli. E terceiro, Leclerc. E 10º lugar, Huckenberg. Huckenberg, tá aí. Bom, deixa eu pegar meu palpite para variar. Cara, eu tô querendo colocar uma pole do Leclerc. Sabe quem vai ganhar essa corrida? Primeira vitória do Hamilton na Ferrari. Cara, você vai pelo coração, cara. Primeira vitória do Hamilton na Ferrari. Por isso que ele tá com 4 pontos. Conseguiu até muito. Segundo lugar, o Antonelli. Terceiro, Verstappen. 10º. Cara, vamos lá. Já falaram aí do Bortoleto. Já que eu sou mais torcedor do que... mais emoção do que razão? Do que razão, vamos de Bortoleto. Dar um pontinho aí pro Bortoleto. Esse é o meu palpite. Ano passado eu só palpitava Ferrari, não ganhava um. E esse ano você tá indo pelo mesmo caminho. Pô, deixa eu ver aqui como que é. Tô na lanterna aqui, ó, 4 pontinhos. Tô mesmo rumo. É o palpite do torcedor, não do comentarista, né? É isso aí, pessoal. Boa. Por cima da zebra, foi um prazer. Recebemos o Rafa novamente. Deixar aberto aí, Rafa. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez aí. Sempre bom. Acompanho vocês, assisto toda semana. Dou meu pitaquinho lá, minhas cornetadinhas quando vejo que falta algo, que eu achei de bacana. Sempre também divulgo para todos os amigos que curtem, jogo nos grupos. Fala aí, galera. Acompanhem, assistam. Também. Então é que eu não tenho muitos, né? Que bom. Só o Jacaré tem inimigo. Eu não tinha muitos inimigos, mas depois que comecei a fazer o podcast, arranjei um monte, cara. Começando pelo Ávalos. O Ávalos, a gente era parceirão, cara. Ele não fala mais comigo. A gente foi num churrasco e me chamou só para não falar comigo. Ele ficava lá, ele ia para outro lado. Era só para isso. Eu pegava lá, alguém conversa com o Jacaré e dá atenção para ele. Só para ter o gosto de não falar comigo, ele me chama para um evento só para isso. Mas é isso aí, gente. Valeu mesmo, obrigado aí. A gente que agradece, a casa é sua, tá? Sempre que você quiser. Beleza. Os seus comentários são super assertivos, você é um cara que acompanha, que entende, sabe o que tá falando. Então, acho que só agrega aí, né, ao canal, traz pra gente aí qualidade nos comentários, tá? Esses 4 isso aí, não aqui, esqueçam das categorias de base.
Não isso aí. esqueçam da categoria de base, que eu adoro as categorias de base, eu me divirto nelas. É isso aí. Tá, a casa é sua e Valeu. apareça sempre que quiser, tá? Não fica esperando a gente chamar. Quando você falar, ó, tô de boa, posso participar, tá? E Fechou. isso se estende aí também aos nossos ouvintes, né? As pessoas que nos assistem. Para frente a gente ainda vai estruturar, mas a gente vai criar um canal aí. Quem quiser participar um dia de um bate-papo com a gente, aparecer na tela também, vai ter essa oportunidade de pagar esse mico junto com a gente, né? Não é, né? A gente não pode guardar só pra gente, a gente quer também Então, o compartilhar desse mico. Né? debate Não, com o jacaré. O detalhe é que Todos não contra o precisa jacaré. nem manjar de Fórmula 1, né? Porque a gente também não entende nada. Não, e tem mais uma. Se não tiver vaga, a gente arranca um dos nossos aqui para participar. Ó, tinha um- a gente tira. Tinha um cara que eu gostaria de um dia ver num bate-papo desse, que ele saiu do grupo por questões políticas, não era nem automobilística, mas ele era muito fã do Russell. E eu queria ver ele surtando agora com o Russell, porque ele falava que o Russell era uma joia escondida, né? E aí agora o Russell teve a grande chance e não tá tendo espaço. Eu queria falar com ele. Faz tempo que eu não falo com ele, né? Não vou falar o nome dele aqui para não invocar, mas vocês devem saber quem é. É um serzinho boca suja dos nossos grupos, mas divertido seria ver ele surtando com o Russell agora. Curte, compartilha. Não posso falar a besteira que eu falo sempre, mas manda esse vídeo pro amigo, pro inimigo, para aquela tia chata, pro tio legalzão, manda para todo mundo, para aquele cara que você não gosta, manda para zoar o cara e curte lá. O joinha não, eles nem cobram por isso, aperta o joinha e vai com tudo. Valeu.